Olá, gente, tudo bem? Esse vai ser o primeiro vídeo da série Café com Cello, em que basicamente eu sempre vou estar com a caneca, que não necessariamente tem café, e do lado o meu amigo cello ali, que não necessariamente vai ser tocado. É possível que em algum momento eu toque, se for necessário, mas essa série Café com Cello é basicamente para falar sobre temas de importância para quem é músico e para quem não é músico. Para quem tem uma curiosidade, esclarece um pouco mais, e para quem é músico, a gente pode dialogar através de comentários, através de críticas, sugestões aos temas, complementos ao que eu estou falando. A gente pode continuar isso aqui tranquilamente em outras situações. Eu vou dar uma introdução e vou dar uma pincelada básica sobre os temas que eu acho legal falar, que eu acho legal que muita gente tem curiosidade, e a partir disso ele não necessariamente acaba aqui. Pode continuar. Inclusive, vocês podem, para isso, se inscrever, tocar o sininho, que eu nunca vi esse sininho na minha página, mas tem esse sininho ali para você receber as notificações. Enfim, então vamos falar sobre afinação. O que é ser afinado ou desafinado, né? O que é? Existe uma regra? Como é que a gente sabe se está afinado ou desafinado? Bom, eu vou falar uma introdução básica para vocês terem uma ideia muito simples. Afinação o que é afinação em música pra gente aqui? Quando você, até fora da música, quando você fala estar afinado, significa o quê? Significa você estar em confluência, em harmonia com alguma coisa. Se você faz parte de um grupo, se você está afinado com aquele grupo, é porque você tem as mesmas ideias, você tem as mesmas noções, os mesmos conceitos, as mesmas vontades daquele grupo. Então disse que você está afinado com aquele determinado grupo. Na música não é diferente. Você precisa de um sistema em que todos os músicos, por exemplo, em uma orquestra ou em uma banda, o que for, precisam estar dentro daquele sistema. Por isso que antes de tocar as pessoas afinam para poder todos estarem exatamente naquela mesma linha de som, seria isso, né? Então todos os sons que as pessoas vão tocar tem que estar dentro daquele sistema. Esse sistema a gente chama de sistema temperado na nossa música ocidental. Existem vários outros tipos de afinação, mas no nosso a gente usa basicamente a afinação temperada e na afinação não temperada. Só voltando um pouquinho para, quer dizer, se você falar afinado, vamos colocar assim, não existe, como eu já vi até colegas meus defenderem, e é claro, as pessoas, ainda mais hoje, você tem possibilidade de falar qualquer coisa e defender qualquer tipo de pensamento, e todo tipo de pensamento é defensável e existe isso. Só que basicamente em música a gente está falando de matemática, então é mais difícil você colocar, relativizar isso. Então o que eu quero, voltando aqui, o que eu quero dizer é, não existe afinação relativa ou afinação, a minha afinação é uma coisa, a sua afinação é outra, cada um tem a sua afinação. Isso, gente, está errado. Não existe. Existe, afinamos nossos instrumentos, estamos na mesma sintonia de afinação, então a partir disso temos que tocar juntos com o mesmo conceito, com a mesma ideia de afinação. E aí a gente parte para isso, que é o que é afinação temperada e não temperada. A afinação temperada é uma afinação que ela parte da regulação de cada som para caber dentro do sistema tonal que a gente tem hoje. Então a gente vai ter como se divide exatamente os semitons para chegar nas 12 notas do nosso sistema ocidental. Isso favorecendo as oitavas e as quintas, que vão ser, e quartas justas, que são os intervalos que não dá para você sair muito. Por isso que eles chamam justos. Tem que ser muito preciso. As terças, sextas, sétimas tem alguma variação, e aí que entra muito mais o destempero, vamos colocar assim, a afinação não temperada. Então a afinação temperada é essa que cai nesse conceito de você ajustar o som para ele caber dentro desse padrão. Os instrumentos de cordas e os instrumentos de sopro, muitos dos instrumentos, acho que todos os instrumentos de sopro estão dentro dos instrumentos não temperados. O que significa isso? É uma coisa meio paradoxal. Não temperados porque a gente não tem aqui
os trastes. A gente não tem aqui aquelas casinhas do violão ou as teclas do piano que permitem que você toque a coisa exatamente daquele jeito. É aquela nota e acabou. Você não tem influência sobre a nota. Ou seja, ele já vem temperado para você. É muito engraçado isso porque, no caso da gente, quem toca instrumentos de corda e de sopro, a gente coloca o nosso tempero. Porque dentro de cada tonalidade, dependendo da função da nota no acorde ou na melodia, você pode tocar, você muda um pouquinho aqui, 1 milímetro para cima e para baixo, aí fica mais alto ou mais baixo. E de acordo com a função que ele tem no acorde, você tem essa liberdade de tocar um pouquinho mais alto ou mais baixo. Isso é um instrumento não temperado, mas eu acho engraçado porque no final das contas, esses são os instrumentos que é possível a gente colocar algum tempero. A gente pode tocar um pouco mais alto ou mais baixo, de acordo com a função que ela tem no acorde, para a gente deixar mais bonito e mais expressivo aquilo. Isso é uma coisa que os instrumentos como violão, piano, que é o instrumento o clássico instrumento temperado, né? Porque ele não tem como você variar as notas ele de forma alguma. O piano, se ele estiver afinado, agradeça a Deus que vai estar tudo bem, não é culpa. Se o cara errar a tecla, é culpa dele, mas se ele não errar a tecla, ele não tem nada a ver com isso. No nosso caso, não. A gente põe um tempero, porque a gente, dependendo do lugar que você toca, vai sair afinado ou desafinado. Então, isso seria, né, uma licença poética, isso seria temperar a música, mas não. No caso, o que acontece aqui, em termos de classificação, é o contrário. Esses são os instrumentos de corda, de sopro, no geral, são os instrumentos não temperados, em que dependem de você imprimir o som, onde você coloca o dedo, o quanto você sopra, para o som sair afinado ou não. E os instrumentos temperados são aqueles que têm já pré-definido. A nota vem, por exemplo, um xilofone já vem temperado, ele vem com a divisão certinha, calculado matematicamente que som que ele vai ter. Então, quem toca precisa se preocupar em acertar a tecla. Não que isso seja mais fácil. Não estou colocando aqui termos de facilidade no instrumento. Mas os instrumentos não temperados permitem que você mude essa afinação. Certo? Isso aqui é uma introdução, é o primeiro vídeo. Eu vou terminar por aqui e espero que vocês sugiram, que vocês coloquem, se tiverem questionamentos também, que coloquem para eu complementar esse vídeo e fazer outros depois. E se você gostou, se inscreva, aperte aquele sininho lá para continuar recebendo notificações dos novos vídeos. E eu pretendo postar semanalmente. Segunda-feira eu quero colocar um vídeo a respeito de basicamente aprender cello, que eu não sei que nome eu vou botar nisso ainda. E esse café com cello que eu quero colocar todas as quintas, a partir de agora, para você ter comigo um canal aqui de diálogo a respeito do que você quiser e do que eu quiser também, tá bom? É isso aí, um abraço e até o próximo.